Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez para fazer análise de julgados, do STJ. E nesse caso aqui a gente vai começar a leitura do informativo 681 do STJ, publicado dia 20 de novembro de 2020. Mas antes disso eu queria dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists, que é na letra da lei, que é a lei em vídeo e áudio, consiste na lei em vídeo e áudio. Também tem os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também em vídeo e áudio, e analisando os julgados da qual esse vídeo faz parte. Eu vou deixar cards no decorrer do vídeo, para quem quiser acessar essas playlists. Esse julgado aqui, ele se refere ao recurso de mandado de segurança 61.302 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Rogério Schede Cruz. Como eu já disse, a terceira sessão. Terceira sessão é a de penal, do STJ, composta pela quinta e sexta turma. Julgado por maioria, não foi unanimidade, foi julgado por maioria. Julgado em 26 de 8 de 2020 e publicado 4 de setembro de 2020. O ramo do direito é direito constitucional e direito processual penal. O tema é direito à privacidade e à intimidade, identificação de usuário em determinada localização geográfica, em posição que não indica pessoa individualizada, requisição de dados pessoais armazenados por provedores de serviços de internet, ausência de ilegalidade ou de violação dos princípios e garantias constitucionais, fundamentação da medida, necessidade. Esse julgado aqui é interessante, que o ministro Rogério Schede Cruz, já vou fazer o spoiler aqui, ele vai fazer a diferenciação entre os dados armazenados de forma estática e de forma dinâmica, que é, por exemplo, uma conversação telefônica. E o destaque vai dizer a determinação judicial que quebra de sigilo de dados informáticos, estáticos, registros, relacionados à identificação de usuário que operam em determinada área geográfica suficientemente fundamentada, não ofende a proteção constitucional, a privacidade e a intimidade. Informações do inteiro teor. Os direitos à vida privada e à intimidade fazem parte do núcleo de direitos relacionados às liberdades individuais, sendo, portanto, protegidos em diversos países e em praticamente todos os documentos importantes de tutela de direitos humanos. No Brasil, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, estabelece que são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nesse contexto, a ideia de sigilo expressa verdadeiro direito da personalidade, notadamente porque se traduz em garantia constitucional da inviolabilidade dos dados e informações inerentes à pessoa, advindas também de sua relação no âmbito digital. Em uma sociedade em que a informação é compartilhada cada vez com maior velocidade, nada mais natural que a preocupação do indivíduo em assegurar que fatos inerentes à sua vida pessoal sejam protegidos, sobretudo diante do desvirtuamento ou abuso de interesses de terceiros. Entretanto, mesmo reconhecendo que o sigilo é expressão de um direito fundamental de alta relevância ligado à personalidade, a doutrina e a jurisprudência compreendem que não se trata de um direito absoluto, admitindo-se a sua restrição quando imprescindíveis ao interesse público. De fato, embora deva ser preservada a sua essência, este Superior Tribunal de Justiça, assim como a Suprema Corte entende que é possível afastar a proteção ao sigilo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifica a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal,
sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública. Importante ressaltar que a determinação de quebra de dados informáticos estáticos relativo a arquivos digitais de registros de conexão ou acesso a aplicações de internet e eventuais dados pessoais a eles vinculados é absolutamente distinta daquela que ocorre com as interceptações das comunicações, as quais dão acesso ao fluxo de comunicações e de dados, isto é, ao conhecimento do conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário. Há uma distinção conceitual entre a quebra de sigilo de dados armazenados e a interceptação de fluxo de comunicações. De certo que o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, inclusive quanto os dados informáticos constarem de bancos de dados ou de arquivos virtuais mais sensíveis. Entretanto, o acesso a esses dados registrados ou arquivados ou arquivos virtuais não se confundem com a interceptação das comunicações e, por isso mesmo, a amplitude da proteção não pode ser a mesma. Nesse parágrafo aí, o ministro está falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a interceptação de comunicação, outra coisa é a interceptação ou acesso a essas informações que constam em bancos de dados estáticos, né? Com efeito, o procedimento que trata o artigo 2º da Lei 9296 de 96, cujas rotinas estão previstas na Resolução nº 59 de 2008, com alterações ocorridas em 2016 do CNJ, os quais regulamentam o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, não se aplicam a procedimento que visa obter dados pessoais estáticos armazenados em seus servidores e sistemas informatizados de um provedor de serviço de internet. A quebra do sigilo desses dados, na hipótese, corresponde à obtenção de registros informáticos existentes ou dados já coletados. Ou seja, não é um fluxo dinâmico, é aquilo que já está lá guardado, né, no provedor de internet ou no banco de dados, no servidor. Né? Não é acesso a esse fluxo dinâmico de uma comunicação, e sim o que está lá registrado e guardado, né, de forma estática num servidor, por exemplo. Ademais, não há como pretender dar interpretação extensiva aos referidos dispositivos, de modo a abranger a requisição feita em primeiro grau, porque a ordem é dirigida a um provedor de serviço de conexão ou aplicação de internet, cuja relação é devidamente prevista no Marco Civil da Internet, o qual não impõe, entre outros requisitos, para a quebra de sigilo, que a ordem judicial especifique previamente as pessoas objeto da investigação ou que a prova da infração ou da autoria possa ser realizada por outros meios. Isso são requisitos da 9296. Né? Então, o que a pessoa queria? Que esses requisitos, tanto da identificação da pessoa, a identificação prévia da pessoa, quanto a prova da autoria fosse feita por outros meios, né, não pudessem ser feitas por outros meios, queria que essa questão do artigo 2º da 9296 fosse estendido para o Marco Civil da Internet. Então o ministro vai falar que não é possível. Lá tudo bem, está dada essa proteção maior, vai dizer o ministro. Lá está dada a maior proteção. Mas aqui no Marco Civil da Internet não, a proteção é um pouco diminuída. E continua o ministro. Nota-se que os artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, não exigem indicação ou qualquer outro elemento de individualização pessoal na decisão judicial. Na decisão judicial de quebra, tá, gente? Assim, para que o magistrado possa requisitar dados pessoais armazenados no provedor de serviços da internet, mostra-se satisfatória a indicação dos seguintes elementos
previsto na lei. A. Indícios da ocorrência do ilícito. B. Justificativa da utilidade da requisição. E C. O período ao qual se refere os registros. Não é necessário, portanto, observem essa parte importante, não é necessário, portanto, que o magistrado fundamente a requisição com a indicação da pessoa alvo da investigação, tampouco que justifique a indispensabilidade da medida, ou seja, que a prova da infração não possa ser realizada por outros meios, que são essas questões, são lá da 9296, né? E a pessoa queria que fosse também estendidos para 12.965, o Marco Civil da Internet. Então eu vou ler novamente essa parte que é a mais importante, para fazer entender. Ou seja, os requisitos de indicação da pessoa-alvo da investigação e que o meio fosse o único possível para obter aquela informação, estão lá na 9296. E a pessoa queria que isso fosse também da 12.965. E o ministro vai dizer não. Aqui o Marco Civil da Internet dá proteção, mas é uma proteção menor. E ele, vou ler novamente o período, a frase, que ela é a mais importante aqui desse julgado. Não é necessário, portanto, que o magistrado fundamente a requisição com indicação da pessoa alvo da investigação, tampouco que justifique a indispensabilidade da medida, ou seja, que a prova da infração não possa ser realizada por outros meios. Lembrando que isso é lá da 9296 e não do Marco Civil da Internet. Continuando, logo a quebra do sigilo de dados armazenados de forma autônoma ou associada a outros dados pessoais e informações não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas, até porque o objetivo principal dessa medida, na expressiva maioria dos casos, é justamente proporcionar a identificação do usuário do serviço ou terminal utilizado. É isso que o ministro está falando, né? Ele não tem como identificar porque a medida é para identificar na maioria dos casos. É isso que ele está falando. Não tenho como identificar previamente, como pede a lei 9296, uma vez que essa ação é exatamente para identificar o autor do crime, que está normalmente sob um número de IP. Vamos supor, é só um número de IP. Então, quem é que acessou aquele IP? Qual o local que acessou aquele IP? Então, não tem como o magistrado previamente indicar a pessoa alvo da ação. Continuando, de se observar quanto à proporcionalidade da quebra dos dados informáticos, se a determinação judicial atende os seguintes critérios: A. Adequação ou idoneidade dos meios empregados para se atingir o resultado. B. Necessidade ou proibição do excesso, para avaliar a existência ou não da solução menos gravosa ao direito fundamental, em foco. E C. Proporcionalidade em sentido estrito, para aferir a proporcionalidade dos meios empregados para o atendimento dos fins almejados. Ou seja, proporcionalidade em sentido lato. Aí ele vai, no A, B e C desse apontamento do voto, ele vai dar a proporcionalidade em sentido estrito, né? Que são os três elementos da proporcionalidade. Logo, a ordem judicial para a quebra de sigilo dos registros delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo não se mostra medida desproporcional, porquanto, tendo como norte a apuração de gravíssimos crimes, não impõe risco desmedido à privacidade e à intimidade dos usuários possivelmente atingidos por tal diligência. É o voto do ministro, né? É o voto vencedor, ministro Rogério Schete Cruz. O que há de marcar aqui é a diferenciação entre o Marco Civil da Internet, com relação à quebra de dados, de sigilo de dados estáticos, e a quebra de comunicação
né? A quebra do sigilo nas comunicações. Uma coisa é uma coisa, como eu falei antes, outra coisa é outra coisa. A Lei 9296 tem parâmetros mais rigorosos e a Lei Civil, o Marco Civil da Internet, parâmetros não menos rigorosos ou diferenciados em relação à captação de conversação, por exemplo. É isso que o ministro está falando. Uma coisa é a Lei 9296 de 96 e a outra é o Marco Civil da Internet. Essa é a base do julgamento aqui. O fundamento do julgamento é exatamente isso. Para diferenciar o que é, né, o acesso a dados estáticos e o acesso à comunicação. Uma baseada numa lei e outra baseada em outra. É isso, pessoal, que esse julgado está dizendo, e ele é importante por causa que vai diferenciar, e muita pouca gente tem estudado o Marco Civil da Internet. No nosso canal, eu vou deixar o card aqui, a gente tem o Marco Civil da Internet em vídeo e áudio, para quem quiser estudar. E vou deixar aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo também, vou deixar de um lado a playlist do Analisando Julgados, no meio, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, também quem não deixou o like, deixar o like aí, e do outro lado vai aparecer a playlist Na Letra da Lei, que é a lei em vídeo e áudio, como eu já falei. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!